Eu licenciei-me em Geologia pela Universidade de Coimbra. Fiz também o mestrado na Universidade de Coimbra, mestrado em Geociências, com especialização em Geologia de Petróleo. E neste momento sou estudante de doutoramento na Universidade do Algarve, Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, aqui na Universidade do Algarve. O que é um pólen? Os pólens são todos iguais? Então, um pólen é um grão minúsculo. Os seus tamanhos são micras mesmo. A única observação que temos para obter é mesmo microscópio. Eles podem variar entre cerca de 25, em média 25 a 50 micras. E eles são o elemento reprodutor da planta, neste caso. E são usados para a fecundação, para dar origem então a novas plantas. Os pólenes têm aspectos diferentes entre si. Cada pólen tem um aspecto diferente dependendo da sua espécie, porque cada espécie tem o seu aspecto. Eles podem ser simplesmente redondos e bastante simples, sem ornamentação nenhuma, como também podem ter espinhos, báculas, estrias. Podem ter tamanhos variados, dependendo então de cada planta e de cada espécie. Para que servem os pólens? Os pólenes atuais servem para várias coisas. Por exemplo, eles têm no seu conteúdo bastantes vitaminas, são uma ótima fonte de proteína, têm mais proteína que a carne bovina, mas no meu caso, os pólenes servem para obter informação estratigráfica. Ou seja, eu a partir do estudo dos pólenes, ou seja, aplicando a ciência da palinologia, eu consigo obter dados como, por exemplo, a idade daqueles sedimentos, daquelas rochas, e a partir de um estudo mais específico consigo obter dados como, por exemplo, a idade que ocorreu aquela sedimentação, o ambiente, se era um ambiente mais árido, se existia a presença de água, se existiam animais naquela altura, naquela zona, tudo pela palinologia. Por que é que estudas pólenes antigos? Eu estudo os pólenes porque, principalmente agora na minha tese de doutoramento, é para tentar decifrar conseguimos decifrar muitas coisas com os estudos dos pólenes. Os pólenes antigos dão-nos bastantes informações acerca da idade daquela rocha, como por exemplo o ambiente existente naquela altura, serve para obtermos mais informações sobre o passado e aplicar essa informação que obtemos acerca do passado no presente, para também conseguirmos prever um bocado o futuro, implicando, por exemplo, as alterações climáticas e assim. No meu caso em específico, existem aqui umas camadas, uma formação no Algarve, que é a formação do Grés de Silves, que o objetivo de eu estar a estudar os pólenes e os esporos, ou seja, os palinomorfos neste momento, é mesmo para conseguirmos identificar e melhorar a datação dessas mesmas camadas, tais como tentar recriar o paleoambiente daquela altura, ou seja, há cerca de 200 milhões de anos. Há pólens no mar? Pólenes podem chegar ao mar porque a polinização ocorre principalmente com fatores externos. Os fatores externos que fazem a polinização são, por exemplo, insetos, as aves, o vento, ou seja, os pólenes podem ser transportados para o mar com a ajuda do vento e dos animais, por isso sim, há pólenes no mar.